você avalia e identifica o tipo de lesão esportiva em um atleta? A primeira questão a avaliar é que tipo de esporte ele pratica. Então, a partir do movimento esportivo dele, a gente vai avaliar, muitas vezes o fisioterapeuta esportivo está presente durante a atividade esportiva, a gente consegue acompanhar em loco o mecanismo de trauma desse atleta. E a partir daí que a gente vai tentar identificar quais estruturas são lesionadas. Quais são os principais critérios que você utiliza para liberar um atleta para o retorno ao esporte? Essa pergunta também vai depender do tipo de esporte que ele pratica. Se é um esporte de endurance, se é um esporte onde ele precisa ter uma explosão muito grande. Então, dependendo do esporte, a gente tem algumas premissas, alguns critérios de evolução. Vou tirar por base mais ou menos o futebol, que é de onde eu venho, o esporte que eu mais atuei como fisioterapeuta. Lá, basicamente, a gente gostava de avaliar a força, o gesto esportivo e controle neuromuscular. Normalmente, a gente avaliava o padrão de força, onde a gente tem alguns padrões de alta, pelo menos 10% de diferença entre um membro acometido e o outro, o controle motor e a execução do gesto esportivo. A gente sempre faz um período de readaptação ao esporte, onde ele já começa a ser avaliado para poder ter um retorno de play. Como você integra o treino funcional e o trabalho preventivo, prevenção de lesões, no tratamento? A primeira coisa que a gente tem que entender antes de falar de tudo isso é um pouco de periodização. E é por isso que quem trabalha com alto rendimento, a gente tem que entender um pouco das outras áreas, tanto do pessoal da medicina, como é feita a cirurgia, por exemplo, como da preparação física e de que forma é feita a periodização desse atleta, para poder saber em qual momento dessa periodização eu consigo encaixar esses treinamentos funcionais ou biométricos que sejam. Normalmente eles estão na fase final do tratamento, porque o atleta já precisa ter um domínio neuromuscular grande, já precisa ter uma força maior para poder executá-los, mas eles fazem parte. Hoje, quando a gente tem uma lesão, a gente não olha só para o segmento que está lesionado. Um exemplo, se o atleta tem uma lesão de tornozelo, a gente não vai cuidar só do tornozelo, a gente tem que olhar toda a cadeia cinética. Então tem que avaliar joelho, tem que avaliar quadril, e os exercícios funcionais eles nos ajudam a trabalhar toda a cadeia cinética em um movimento só. Você para de trabalhar movimentos isolados, você consegue conectar as partes do corpo de uma melhor forma. Quais estratégias você utiliza para acelerar a recuperação sem comprometer a segurança do atleta? Essa pergunta é interessantíssima. A primeira coisa que a gente tem que entender é como a patologia acontece, qual o tipo de lesão que ele tem. É uma lesão muscular, então a gente tem que entender como se dá esse processo de cicatrização e de reparação. Porque sim, a gente consegue acelerar algumas etapas, mas existem algumas que a gente não consegue, e a gente precisa da maturação do tecido para isso. O que a gente consegue acelerar? A gente consegue trabalhar essas outras valências do atleta que não sejam relacionadamente diretamente ligadas à lesão. Como, por exemplo, um atleta que tem uma lesão de tornozelo, a gente consegue manter o cardiorrespiratório dele, levando ele para fazer um trabalho físico na piscina. Então eu consigo fazer com que ele não perca rendimento cardiorrespiratório, mantendo ele treinando mesmo com a lesão. Eu acho que a grande forma que a gente tem de antecipar é essa, é adaptar a estratégia para que o atleta possa treinar mesmo diante da lesão. Antigamente a gente tinha a visão de que o atleta está machucado, aquele atleta fica parado na maca. Hoje, um atleta principalmente de alta performance, você vai ver na maca no máximo 1 ou 2 dias e aí ele já vai estar treinando. Então essa é uma forma que a gente tem de acelerar esse processo. Como é feita a comunicação e o trabalho em equipe com o treinador e o preparador físico e o médico dela? Muito interessante. Vocês vão ver que a gente vai conversar bastante, principalmente com o alto rendimento. O alto rendimento tem a ver total com multidisciplinaridade, como eu já falei para vocês. Não existe, todas as decisões são compartilhadas. Desde período prognóstico de tratamento do atleta, quanto tempo ele vai passar parado, como a época certa dele retornar para a atividade. Tudo isso é discutido entre treinador, preparador físico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, com todos os profissionais que fazem parte da equipe de saúde, não só planejam, como discutem entre si qual é o melhor caminho a traçar. E a gente não consegue ter uma evolução no alto rendimento se todos não estiverem bem alinhados. Então, normalmente essas reuniões dependem de clube para clube, mas quando eu trabalhava na seleção, a gente tinha todo dia antes do treino, a gente tinha uma reunião, e todo dia após o treino, a gente tinha uma reunião com todos os profissionais. A gente pontuava os atletas que precisavam ser acompanhados de uma maneira mais perto. A gente sempre tinha essas discussões, tanto antes como pós-treino, para que a gente pudesse tomar as decisões do conjunto. A visão de que o fisioterapeuta bom que recupera rápido.
mas nem sempre eu quero recuperar rápido. Na verdade, eu brinco que é quem não tem recidiva. Não adianta nada eu recuperar e o cara voltar na outra semana. Ele vai bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar e não vai funcionar. E a gente precisa ter noção da fisiopatologia da lesão, é claro, porque a gente tem um limite. A gente consegue acelerar algumas coisas, mas tem outras que a gente tem que deixar o tempo de maturação do tecido. Não adianta você querer forçar, porque você vai prejudicar. E eu brinco que tem algumas patologias que são bem difíceis de ser manejadas, principalmente no alto rendimento, como as tendinopatias, que já são lesões de sobrecarga. Então, para você conseguir manejar isso, aí você precisa de um jogo de cintura um pouco maior. É você começar a fazer com que o atleta treine mesmo na presença da lesão. Então, ele tem que estar lesionado, mas ele está treinando. Antigamente a gente tinha aquela visão do atleta machucado, era aquele cara que ficava no DM, na maca, deitado lá. Hoje ele passa só basicamente a fase inflamatória, 24 no máximo, estourando 72 horas. Levanta da maca. Que é a parte da prevenção. E a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é o modelo biomédico. Então é só a questão de estrutura e função, só lesão, e olhar só para o tornozelo que está machucado, ou só para a coxa que está machucada, e a gente ampliar um pouco essa visão. A gente tem que lembrar que esse sistema de trabalho de uma forma complexa. Outra coisa que é um ser humano, então ele está envolto em uma área social, então às vezes brigou com a esposa, está se separando, tudo isso influencia. Então a gente tem que tirar a visão do micro e abrir essa visão para o macro, que é a visão do biopsicossocial, que influencia demais hoje no processo, principalmente de prevenção de lesão. E esse é o modelo que a gente tem hoje, que é muito respaldado, inclusive criado pela professora Natália Bittencourt, ela que divulgou isso aí, por isso que ela ficou muito famosa aí, no mundo todo, que é a rede de complexidades. É como se a gente tiver, sei lá, uma lesão muscular, a gente tem várias causas que se relacionam entre si para que a gente possa chegar a essa lesão. A gente pode ter qualidade de força, se ele já tem uma lesão prévia, fadiga e outra coisa. Cada fator desse interage de uma proporção. Então, uns têm uma proporção maior, outros têm uma proporção menor. E o que é invocado? Se eu mexer na fadiga, eu mexo em todos eles. Então é por isso que a prevenção, ela não parece ser simples. Mas eu brinco que a gente ainda está muito longe de falar em prevenção mesmo, de zero lesão. Isso não existe. Se for um alto rendimento, então esquece. Aí é que não existe mesmo.